Em primeiro lugar, a gente hoje vai tratar, né, nosso curso ele consta do total de 5 aulas, né? Hoje é uma aula introdutória, em que a gente vai ver um pouquinho do conceito do que é medicina baseada em evidências. Eu vou contar um pouco da minha história também, para vocês saberem por que eu decidi fazer esse curso. A gente vai falar do objetivo do curso e vai falar um pouquinho também do que vocês vão ver nas próximas aulas. Então, o primeiro tema é o que é medicina baseada em evidências, tá? Depois, quem sou eu e por que decidi criar o curso, os objetivos do curso e o que esperar das próximas aulas. Bom, medicina baseada em evidências, né, é um termo que ele não é tão antigo. Ele surgiu mais ou menos em 1992, através de um pesquisador, e esse conceito que eu trouxe aqui é um conceito de um trabalho científico de 1996, em que fala que medicina baseada em evidências é o uso criterioso, judicioso e consciencioso da melhor evidência científica na administração de cuidados médicos aos pacientes. Tá? Apesar desse conceito do termo medicina baseada em evidência científica ser relativamente recente, na verdade, esse conceito ele já vem do século IV a.C., né? Através de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Hipócrates, que é inclusive o bonequinho, né? Aquele bonequinho que é o nosso mascote do curso, ele representa exatamente Hipócrates. E Hipócrates ele já tinha essa ideia, né? Ele foi o primeiro homem que trouxe essa ideia de que as doenças não estavam associadas à possessão demoníaca ou algum tipo de magia, mas sim estavam associadas a alguma alteração biológica, um fenômeno biológico. Então, olha o que ele falou aqui em relação à epilepsia, né? Os homens pensam que a epilepsia é divina meramente porque não a compreendem. Se eles denominassem divina qualquer coisa que não compreendessem, não haveria fim para as coisas divinas. Uma outra frase também atribuída a Hipócrates, e que também fala um pouquinho de ciência, é essa aqui. Ele fala que há verdadeiramente duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber. Em crer que se sabe reside a ignorância. Uma outra figura também muito importante para a medicina como um todo, e também para a medicina baseada em evidências, é o William Osler, que é considerado o pai da medicina moderna. O William Osler foi o primeiro que trouxe o conceito de que cada paciente ele é diferente do outro, ele é individual. E isso foi fundamental para entender como cada doença agia de forma diferente em cada paciente, ainda que fosse causada pelo mesmo agente. Ele também foi um dos que introduziu esse conceito de ciência dentro da medicina. Então tem essa frase dele aqui que eu trouxe para vocês, que fala justamente, é uma frase inclusive famosa, conhecida, e que fala que medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Uma outra frase também, e que aí retrata muito bem esse caráter dele de focar no paciente, né? É o que fala que o bom médico trata a doença, e o grande médico trata o paciente que tem a doença. E uma outra frase de William Osler, essa eu quis trazer porque ele, apesar de ele ter vivido ali no final do século XIX, né, ele morreu em 1915, ele morreu no início do século XX, impressionante como essa frase dele continua atual, né? Mais pessoas morrem por comerem e beberem demais do que pela espada. Bom, lembrar que no Código de Ética Médica, que é o código que nos rege, que nos regula, a palavra ciência também aparece em vários momentos. Por exemplo, no capítulo 1 dos princípios fundamentais, né, fala que no item 5, fala que o médico tem que aprimorar seus conhecimentos e usar sempre o melhor do progresso científico em benefício do paciente. Também no 15, nenhuma disposição estatutária ou regimental de algum hospital ou instituição pública ou privada poderá limitar a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecer o diagnóstico e executar o tratamento, salvo quando em benefício do paciente. Uma outra também, a medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis e que visem sempre aos melhores resultados. Uma outra, indicar procedimento ali no direito dos médicos, então, né? O médico tem direito de indicar procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente. Então, notem que o termo ciência ele é um termo recorrente, né, dentro da nossa área, dentro da medicina. E um conceito muito bacana que eu tenho assim, de medicina científica é desse cara aqui, que é uma pessoa que eu admiro bastante, apesar de eu não conhecer ele pessoalmente, por incrível que pareça, né?
Mas o professor doutor Luiz Correia, ele hoje é professor da Escola Baiana, que foi uma escola que eu também estudei, e ele é um grande defensor da medicina científica. Ele, inclusive, ministra um curso de medicina baseada em evidências para médicos, que é diferente da proposta que eu tenho aqui, claro. Né? E é dele essa frase que diz que não existe medicina que não seja baseada em evidências, já que toda medicina ela tem que ser baseada em evidências para trazer o melhor para o paciente, para trazer o melhor resultado para o paciente. Bom, agora eu vou passar para vocês um videozinho de 1 minuto, que é um trecho do filme Patch Adams. Eu não sei se todos vocês aqui já assistiram esse filme, mas é um filme bem antigo, né? Eu acredito que a maioria de vocês tenha assistido. É um filme muito bacana, e é um filme que fala... Bom, para quem não assistiu o filme, eu vou contar rapidamente aqui qual é a história do filme. A história do filme é uma história real de um médico que, desde o início da faculdade de medicina, ele mostrou uma preocupação diferente com os pacientes, né? No filme, essa preocupação é muito retratada como fazer os pacientes rirem, trazer humor. Mas, na verdade, no fundo, ele vai muito mais profundo do que isso. Porque o que ele traz, na verdade, é um contato mais próximo. Ele traz mais amor para o paciente, né? Que é uma coisa que talvez esteja faltando. E associado isso com um bom humor e com um grande conhecimento científico. Então foi por isso que eu quis trazer o exemplo, e particularmente essa cena que eu trouxe para vocês aí de 1 minutinho, ela é muito bacana porque ela mostra exatamente a junção dessas duas coisas, quer dizer, o trato com o paciente, tratar o paciente com mais amor e também trazer o conhecimento científico ali de junto. Doutor Maslow, ramal 214, por favor. Doutor Maslow, ramal 214. Cavalinho! Eu me entrego! Eu digo o que querem saber. Quer me dizer o que está fazendo? Provocando umas risadas. No Boletim Americano de Medicina, eu li que o riso aumenta a secreção da endorfina, o que, em contrapartida, aumenta a oxigenação do sangue, relaxa as artérias, acelera o coração, baixa a pressão, com efeito positivo para as doenças cardiovasculares e respiratórias, e aumenta a resposta do sistema imunológico. Palhaço sabido, né? Sr. Adams. Agora, a gente falou um pouquinho do conceito, né, do que é medicina baseada em evidências, e agora vamos falar um pouquinho de mim, né? Eu vou abrir aqui meu coração para vocês, falar um pouco da minha história, e vocês vão entender realmente por que eu quis criar esse curso. Essa primeira foto é uma foto da escola que eu fiz faculdade, né? Eu fiz faculdade de medicina de 95, do início de 95 até o final de 2000, em Salvador, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Essa sede que está aí na foto, ela já não existe mais, né? É uma sede antiga, mas foi nessa sede que eu estudei. E engraçado que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu ainda tinha uma certa dúvida em relação à minha real vocação, sabe? Eu não sabia se eu queria ser médico ou fazer processamento de dados na UFBA. Eu tinha passado nas duas faculdades e estava ainda sem ter certeza do que realmente eu queria. E foi incrível como eu me apaixonei, na verdade, pela medicina, e principalmente porque quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente é introduzido ao método científico. Então a gente começa, ainda que não seja, claro, nenhum ensino é perfeito, né? O meu ensino também teve suas falhas, mas foi na faculdade de medicina pela primeira vez que eu entrei em contato com a ciência, que eu comecei a entender, comecei a fazer ciência, comecei a aprender a ler artigos científicos, comecei a entender como a ciência funcionava, e a partir daí também foi quando eu comecei a me apaixonar por isso. Né? E aí esqueci completamente o outro curso e realmente vi que aquilo seria a minha verdadeira vocação e segui minha carreira, né, na medicina. E, assim, claro, né, tem faculdades boas, e às vezes tem outras faculdades também não tão boas. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado na hora de escolher o profissional que vai cuidar da gente, né? Tem um pouquinho de tudo, na verdade. Saindo da faculdade, eu entrei na residência.
E aí fui para São Paulo, fui morar em São Paulo e comecei a fazer residência no Hospital de Maternidade Leonor Mendes de Barros, residência na área de ginecologia e obstetrícia, né? Fiquei 2 anos lá, e na residência, assim como na faculdade, principalmente nessa residência em São Paulo, que é uma residência de um nível muito bom, né? Então, nessa residência, eu tive a oportunidade também de ter muito contato com a ciência, né? Muito contato com o método científico. Praticamente, quando você está numa residência médica, todas as suas condutas, tudo que você faz, praticamente cada movimento que você faz, você tem que estar bem embasado cientificamente para fazer. Então, você aprende a trabalhar com medicina e ciência, buscando sempre o melhor possível no final para o paciente. Assim que eu saí da residência, então eu comecei a ter contato com a prática, né, com a medicina de verdade, com a medicina na prática. E assim que eu terminei a residência em São Paulo, eu me mudei para o interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequenininha chamada Quintana, ela está aparecendo aí no mapa. E eu comecei a fazer programa de saúde da família, comecei a trabalhar como médico de família nessa cidade, né, por inicialmente ter acreditado muito na filosofia do programa de saúde da família, e continuei trabalhando também como ginecologista, que eu já tinha terminado a residência, no município de Pompeia, uma cidadezinha também bem pequenininha que fica do lado de Quintana, né? E aí em Pompeia, essa foto aí é uma foto da prefeitura de Pompeia, porque eu não consegui achar uma foto do posto de saúde, e foi nessa época que eu comecei realmente a trabalhar. E quando a gente começa a trabalhar na medicina, quando a gente começa a trabalhar na prática, a gente ainda traz aquela ideia da medicina científica, de se fazer ciência. E tem uma história muito engraçada, muito bacana, que eu vou contar para vocês, que aconteceu comigo, foi assim que eu comecei, né, a trabalhar, a gente recebia os representantes de medicamentos lá no posto, né? Os representantes, eles são pessoas que trabalham para a empresa, para indústrias farmacêuticas. Eles trazem amostra grátis, trazem folhetos, folders, panfletos, trabalhos científicos, alguns trabalhos científicos confiáveis, outros nem tanto, para promover o remédio. E eu estava acostumado com a presença deles no meu consultório. Só que um dia um representante chegou, era um representante que tinha até uma certa intimidade comigo, chegou assim para mim e aí falou assim: doutor, eu soube que o senhor está prescrevendo um pouco menos o nosso medicamento, né, para os pacientes esse mês. O senhor prescreveu um pouco menos, o senhor prescreveu menos nosso medicamento para os pacientes esse mês. E aquilo me causou uma perplexidade, eu quase caí para trás assim, não o fato dele ter perguntado em si, mas o fato dele ter acesso a essa informação, que é uma coisa que eu confesso que eu nunca imaginava. Quer dizer, imaginar que aquele representante que eu recebo, ele sabe se eu estou prescrevendo muito ou pouco o remédio que ele promove. Nossa, gente, isso me incomodou demais, demais na época, sabe? Eu fiquei meio desiludido um pouco com a medicina e com a farmacologia por conta disso, né? E realmente isso teve um lado muito ruim, mas teve também um lado bom, porque esse fato que aconteceu foi o que me ajudou a tomar uma decisão de mudança de rumo, né? Então, a partir desse momento, claro que não foi o único motivo, né, que me fez tomar essa decisão, mas foi um dos motivos, talvez um dos principais. Eu decidi fazer um curso de ultrassom, e assim que eu fiz o curso de ultrassonografia, eu me apaixonei pela área de ultrassonografia. Então, eu achei que trabalhando com ultrassonografia... Na verdade, sim, eu descobri que realmente a ultrassonografia era a minha verdadeira vocação, né? E eu só descobri isso porque realmente eu fui empurrado, eu fui, digamos assim, levado a conhecer melhor a ultrassonografia porque eu estava insatisfeito devido a tudo isso que eu estava vendo na área que eu estava trabalhando. E aí, realmente, eu me tornei ultrassonografista, não só da parte de ginecologia e obstetrícia, né? Hoje eu sou ultrassonografista geral, né? Eu trabalho com todas as áreas da medicina, literalmente da ponta do fio do cabelo até o dedo do pé. E trabalhar com todo tipo de ultrassom teve um lado bom, porque também eu tenho que conhecer um pouquinho também de cada especialidade médica. Porque eu faço ultrassom da cabeça, então eu tenho que entender um pouquinho da região da cabeça, eu faço ultrassom, por exemplo, de abdômen, então eu tenho que entender um pouco de gastroenterologia, eu tenho que entender um pouco de ortopedia, eu tenho que entender ginecologia obstetrícia, eu tenho que entender de endocrinologia, então eu tenho que conhecer um pouquinho de cada área, e isso foi uma coisa positiva que a ultrassonografia me trouxe, né? E aí, por ter me apaixonado por ultrassom, eu acabei ingressando na Diagnoses, que é uma escola de ultrassonografia muito renomada em Ribeirão Preto,
Fiquei 1 ano lá fazendo esse curso e saí de lá já com uma boa bagagem e trabalhando com ultrassonografia, que é o que eu trabalho até hoje, né? É minha paixão, é um trabalho que eu faço com muito prazer e essa é uma foto, por exemplo, de eu fazendo um ultrassom aí na minha esposa, né, do nosso segundo filho. Ele já nasceu, está com 1 ano e 3 meses agora, mas aí foi na época que a gente estava ainda, ele estava ainda dentro da barriga, né? E aí eu fazendo um ultrassom nela. Então, eu trabalhar com ultrassonografia me trouxe muito prazer por ser uma coisa que eu amo fazer. Mas também trouxe o lado ruim, né? Eu achei que eu ia estar livre de mexer com essas coisas de remédio e de coisas que não tão éticas em relação, por exemplo, a medicamentos, né? Já que eu não prescrevo medicamentos, eu trabalho exclusivamente com a área de diagnósticos, mas a minha área também, ela tem os seus calos, né? O que acontece, apesar de eu ser dentro de diagnóstico por imagem, é só para vocês entenderem o contexto. O único exame de diagnóstico por imagem que o mesmo médico faz o exame e dá o laudo é a ultrassonografia. Os outros exames de diagnóstico por imagem, por exemplo, tomografia, quem faz o exame é o técnico e quem dá o laudo é o médico. Raio-X, mamografia, densitometria, quem faz o exame é o técnico, quem dá o laudo é o médico. Ressonância magnética também, quem faz o exame é o técnico, quem dá o laudo é o médico. Mas no caso da ultrassonografia, quem faz o exame é quem dá o laudo. Então, no caso, é sempre o médico. Isso no Brasil, porque em outros países você tem técnicos de ultrassom, mas no Brasil isso não existe. Então, sempre que você for fazer uma ultrassonografia, por exemplo, você vai estar sendo atendido por um médico. Mas apesar de a gente ter contato direto com o paciente, na verdade a gente está prestando um serviço ao médico que pediu o exame. E esse, por sua vez, está prestando um serviço à grande clínica ou rede de hospital que está ali tanto intermediando esse contato entre o médico e o paciente, como fornecendo estrutura física e equipamentos e tudo mais. Então, tanto eu, no caso do ultrassonografista, como o médico que pede exame, tem relação direta com eles. E ele, a grande clínica, a grande rede de clínicas ou hospitais, que acaba tendo a maior relação direta com o paciente. E essa relação direta, ela nem sempre é uma relação muito saudável, porque acaba muitas vezes sendo uma relação principalmente baseada no custo, no quanto vale. E aí eu quero só lembrar, né, claro que isso é muito óbvio, mas está previsto no Código de Ética Médica que é proibido ao médico o exercício mercantilista da medicina. Mas o fato é que existe uma medicina mercantilista, existe uma medicina comercial. E somado a essa medicina comercial, existe uma outra medicina, uma medicina defensiva. Eu falei dela lá no iniciozinho da introdução, né? O que é medicina defensiva? É aquela medicina em que o médico tenta prevenir o risco de processos judiciais por parte do paciente. É um tipo de prática, esses dois tipos de prática são extremamente nocivos à saúde e eles estão aumentando de forma absurda a sua prática, principalmente nos últimos tempos. É esse tipo de medicina que vai de encontro, que vai contra a verdadeira medicina científica, que eu falei, né? Que une ciência e amor, cuidado com o paciente. E tem até, falando um pouco mais de medicina defensiva, se vocês jogarem esse termo medicina defensiva na internet, vocês vão ver lá que tem muitos textos falando de medicina defensiva. Tem até um manual, que eu achei, a capa dele está aí, né? Que é um manual que foi feito por advogados, e que esse manual ele é até interessante, porque ele trata, assim, ele é um manual de medicina defensiva, mas ele trata a coisa pelo lado positivo. Ele fala que, por exemplo, para evitar processos, o médico deve ter um bom relacionamento com o paciente, deve ser sempre sincero, deve ser sempre claro, que são coisas boas, são coisas corretas. Mas a gente sabe que medicina defensiva mesmo não é isso. Medicina defensiva é um tipo de prática altamente nociva à saúde das pessoas, né? E eu achei um outro artigo, esse artigo foi publicado numa revista científica brasileira, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões. É um artigo sobre bioética e que fala assim, aí esse sim fala da verdadeira medicina defensiva. E assim, são várias coisas que o artigo fala, eu realmente queria trazer muito mais coisas para vocês, mas como acho que também não pode ficar muito chato, não quero me alongar demais também nesse assunto, eu trouxe o que eu considero mais importante do artigo, para mim, o que é a essência do artigo, que são as 5 principais consequências negativas da medicina defensiva. Que são
Onerar excessivamente o paciente, eu acho que realmente é uma prática muito negativa. Onerar excessivamente os planos de saúde. Aí, nesse ponto, eu só vou dizer a vocês que eu realmente discordo um pouco do artigo, porque eu não acho que, na verdade, esse tipo de prática onere os planos de saúde. E por que eu não acho isso? Essa medicina defensiva, ela é muito onerosa. Então, ela promove realmente uma quantidade muito maior de gastos. Porém, o plano de saúde, ele não fica com esse prejuízo. Você pode olhar nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, realmente, a linha verde são as despesas dos planos de saúde. Realmente ela cresceu bastante, né? Mas a linha azul são a receita, e a receita cresceu mais que a despesa. Isso acontece porque os planos de saúde, 80% dos planos de saúde no Brasil, eles não são regulados pela INS. O que acontece? A gente tem dois tipos de plano de saúde, quer dizer, dois principais, né? São os planos coletivos ou empresariais e os planos individuais. Os planos individuais, eles são regulados pela Agência Nacional de Saúde, pela ANS. Então, eles não podem aumentar de qualquer maneira. Os planos coletivos ou empresariais, que representam 80% dos planos, então é a imensa maioria, eles não têm seu aumento regulado pela ANS. Então, o plano ele pode subir o valor da mensalidade de acordo com a despesa que ele teve no ano anterior. Então, plano nenhum fica com prejuízo nenhum. Quem fica com o prejuízo é o paciente. É por isso que eles não estão preocupados. Além disso, a medicina defensiva também interfere negativamente na relação amistosa que o médico deve ter com seus pacientes e familiares. Também ela leva a um estímulo a uma recusa no atendimento a pacientes graves, com doenças complexas e com potencial de complicações ou sequelas. E por fim, e para mim o mais terrível de todos, é que a medicina defensiva ela gera um maior sofrimento ao paciente. E quando eu falo em sofrimento, ela gera um maior sofrimento porque ela tem uma baixa resolutividade. Olha, eu falo para vocês, e aí vocês estão entendendo porque que realmente eu precisava fazer esse curso, eu vou falar para vocês que eu trabalho às vezes no meu dia a dia, eu às vezes atendo pacientes que vão fazer algum exame comigo, pacientes completamente desesperados, porque eles já foram em 5 especialistas, os especialistas pediram todos os exames das áreas deles para eles, ninguém consegue descobrir o que o paciente tem, um fica encaminhando para o outro o tempo todo, o paciente fica fazendo exames e tratando coisas que ele não tem, porque ele faz centenas de exames que ele não precisa, e chega uma hora que, às vezes, o paciente chega para mim, às vezes coincide, né, de vir fazer o exame comigo, o paciente já está completamente desesperado. Aí, quando o médico não sabe mais o que fazer, ele começa a pedir exames estranhos para ver se o paciente não volta, porque um exame estranho tem mais chance do paciente não conseguir realizar. E como, lembra que eu falei para vocês que eu me proponho a fazer qualquer tipo de exame? Então, esses exames estranhos, que são exames inventados, às vezes, pelo médico, que não tem mais o que pedir para o paciente, acabam caindo na minha mão. E aí chegam pacientes desesperados, porque já fizeram de tudo e não resolveram de nada. Então, isso é um retrato da medicina defensiva, baixa resolutividade, excesso de encaminhamentos, excesso de exames, excesso de procedimentos. Isso tudo tem muito a ver com aquilo que eu falei para vocês. O apego excessivamente comercial desse tipo de medicina e, geralmente, privilegiando a grande clínica, o grande hospital e prejudicando o paciente. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo prático, um caso que realmente aconteceu, tá? Esse paciente, eu, obviamente não posso falar o nome, eu não posso falar nenhum dado assim que ajude a identificar ele, mas ele procurou uma famosa endocrinologista da cidade porque ele queria fazer uma reposição hormonal. Um paciente sexo masculino de 55 anos, sem absolutamente nenhuma doença. E essa médica, com certeza por algum motivo, não sei se ela pensou, porque às vezes acontece o seguinte também, às vezes o médico pede o exame, achando que o paciente vai fazer o exame num tal lugar que ela vai receber uma propina por aquele exame, e às vezes o paciente não faz naquele lugar, faz em outro. Eu não sei se foi isso que aconteceu nesse caso. O fato é que me assustou demais o pedido, porque para um paciente do sexo masculino, 55 anos, que procura endocrinologista para fazer uma reposição hormonal, a médica pediu para ele 3 tomografias. Uma tomografia de abdômen, uma tomografia de tórax e uma tomografia de crânio.
Aí alguém pode falar assim, ainda bem que foi sem contraste, né? Na verdade, muita gente acha que o pior da tomografia é o contraste, e não é. O pior da tomografia é a radiação que ela expõe o paciente. E essa brincadeirinha que essa médica fez com esse paciente, de pedir 3 exames sem motivo, sem razão, sem lógica, enfim, é quase como se o paciente estivesse passando férias em Chernobyl, né? Indo fazer turismo em Chernobyl. E foi engraçado porque eu pesquisei na internet sobre turismo em Chernobyl, e eu descobri que tem gente que vai fazer turismo em Chernobyl de verdade. Tem uma canequinha aqui, ó, um souvenir de Chernobyl, tem um preservativo de Chernobyl, tem outra coisa aqui que eu não sei o que que é. E aí tem gente que vai lá, tira foto com máscara, enfim. Mas brincadeiras à parte, eu sei que esse assunto é muito sério, às vezes eu tento trazer alguma brincadeira para relaxar um pouco, mas eu sei que esse assunto realmente é um assunto sério. E essa associação que eu fiz entre 3 tomografias de Chernobyl não é uma associação à toa, tá? Segundo o New England Journal of Medicine, que é um jornal respeitadíssimo no mundo inteiro, tem estudos mostrando que se a pessoa fizer uma tomografia de abdômen total por ano, durante 10 anos, ela recebe a mesma carga de radiação de um sobrevivente da bomba de Hiroshima. Ah, Renato, você está me falando que tomografia é um exame ruim? Não, tomografia é um exame sensacional. É um exame que tem uma qualidade de imagem ótima. Só que ele tem muita radiação. Uma tomografia de abdômen equivale, em termos de radiação, a 400 raios-x de tórax. Eu vejo muita gente falando mal, por exemplo, da mamografia. Ah, a mamografia tem muita radiação. Mamografia tem radiação, mas uma tomografia de abdômen equivale a 80 mamografias. Se a mulher fizer, a partir dos 40 anos, uma mamografia por ano pro resto da vida, ela não faz 80. Ela consegue mais radiação num único exame de tomografia de abdômen. Então, essa ignorância que a médica fez com esse paciente, desculpa o termo, mas assim, é revoltante. É revoltante porque a única coisa que essa mulher quer aqui é ganhar dinheiro. A única coisa que ela quer é ganhar dinheiro. Entendeu? E para isso, fez o paciente dar um paciente em Chernobyl. Então, gente, é por isso que eu não podia continuar calado, sabe? E aí eu trouxe essa frase, é uma frase minha, né? É uma frase que acho que representa muito esse momento que eu estou vivendo agora. Muitas vezes, ser bom e fazer a coisa certa não são suficientes. É preciso agir e combater o que está errado. Eu cansei de só fazer a coisa certa, eu acho que agora a gente tem que agir. E eu preciso da ajuda de vocês para isso. É por isso que eu quero que esse curso chegue ao número máximo possível de pessoas. Toda vez que eu falava, eu disse para vocês no iniciozinho que já tem 7, 8 anos que eu estou nessa luta, que eu estou realmente tentando mostrar para as pessoas essas coisas erradas que eu vejo acontecer dentro da medicina moderna. E eu sempre tive, como eu falei para vocês já, né, eu sempre quis fazer, eu sempre tive um pouco de medo, e eu sempre chegava assim para colegas e falava assim, no começo, né, a primeira reação que eu tive foi o quê? Quando eu vi uma coisa muito absurda, eu chegava para um colega e comentava, falava, mas você viu? E o colega concordava, não, realmente isso é um absurdo. Eu chegava para outro, nossa, você viu como é que o médico pede isso? Expor a criança a uma radiação dessa. Não, realmente é um absurdo. Falava com o outro, realmente é um absurdo. Só que meus colegas ficavam só no é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Aí eu vi que não adiantava muito falar com os meus colegas. Eu disse, então eu vou falar com os médicos que pedem os exames absurdos, os exames errados. Não deu muito certo. Tive alguns problemas com médicos, fui advertido na diretoria, quase fui expulso de um hospital, mas enfim, realmente não deu muito certo. Foi aí que eu tive a ideia que eu precisava falar diretamente com os pacientes. Se não adiantava falar com o médico que estava pedindo exame, se não adiantava falar com meus colegas, eu precisava falar com os pacientes. E sabe que não é fácil estar aqui, porque realmente tive sempre muito pouco apoio, principalmente dos que são meus colegas. É por isso que eu preciso de vocês, né? Quanto mais gente puder divulgar o que eu estou falando, quanto mais gente puder divulgar esse curso vai ficar totalmente disponível na internet, melhor vai ser, né? Mas é isso, gente. Agora, a gente já está quase no finalzinho, tá? Como eu falei para vocês, eu não vou me alongar demais, para não se tornar cansativo, claro. E a gente vai falar um pouquinho de quais são os objetivos do nosso curso. Mas antes de falar quais são os objetivos do curso, eu vou falar para vocês quais não são os objetivos do curso, tá certo? Então, não são objetivos do curso ensinar vocês a ler artigos científicos,
E não são objetivos do curso ensinar a se medicar ou se tratar sem o auxílio de um médico capacitado. Bom, e aí vocês podem me dizer, mas a segunda opção é muito óbvia, né? Não, claro, minha ideia aqui não é ensinar ninguém a se tratar sozinho. Mas em relação a ler artigos científicos, será que eu não poderia, de repente, tentar ensinar vocês a ler um artigo científico? Bom, ainda que eu conseguisse, né? Primeiro, teria que ser um curso muito mais longo, talvez aí um curso de 1 ano, semanal, né? Eu teria que introduzir para vocês conceitos de ciência, de artigo científico, de amostra, de vários conceitos específicos dessa área. E mesmo que vocês conseguissem aprender a ler um artigo e conseguissem ler um artigo científico bem, só o profissional médico tem a prerrogativa de pôr em prática esse conhecimento. Então, ainda que vocês tivessem acesso e conseguissem compreender esse conhecimento, vocês não poderiam colocar em prática. E aqui eu estou mostrando para vocês também, isso aqui é uma pirâmide, em que quanto mais no topo, maior a confiança e a validade daquele artigo científico. Notem que coisa interessante, que a opinião de um especialista, ele é o nível mais baixo de evidência científica que existe. Está junto de pesquisas com animais e pesquisas in vitro. E a partir daí você tem vários tipos de estudos científicos, à medida que a pirâmide vai subindo, sendo que o tipo de estudo científico considerado o mais confiável de todos são as chamadas revisões sistemáticas, geralmente com meta-análise. Então, esse que está no topo aí é o tipo de informação científica mais confiável que existe, né? Para vocês terem uma ideia, se a gente pudesse colocar todos os artigos científicos, toda a informação científica que existe hoje num carrinho de mão, a quantidade de artigos que seriam úteis e confiáveis para a nossa utilização caberia num palmo. Então, como é que a gente vai conseguir separar o que está no carrinho do que está na palma da mão? É muito difícil. Só realmente um médico consegue fazer isso. Mas então, se esses não são os objetivos do curso, quais são? Bom, o que é que eu quero, então, ensinar vocês com esse curso? Hoje é a primeira aula, nós teremos mais 4, né? Eu quero ajudar vocês a reconhecer um atendimento médico de qualidade por um profissional que aplique os princípios da medicina baseada em evidências. Além disso, também ajudar vocês a identificar quando um profissional médico exagera nos pedidos de exame diante de uma suspeita de uma doença, por exemplo. Também ajudar vocês a perceberem quando o excesso de exames de rotina se torna prejudicial à saúde. E, por fim, ajudar vocês a observar se o médico está aplicando os princípios da medicina baseada em evidência para decidir o melhor tratamento para o seu paciente. Esses são os objetivos e agora eu vou falar para vocês o que a gente vai esperar das próximas aulas, tá? Vem coisa muito bacana por aí, tá? Hoje a gente teve, assim, eu não tive tanta interação com vocês pelo chat, porque teve a sessão inicial de apresentação, mas a ideia é que nas próximas aulas a gente possa interagir mais, eu vou fazer perguntas, vou querer ouvir vocês, vou querer saber a opinião em relação a algumas coisas. Isso vai ser muito importante, principalmente a partir da próxima aula, tá? A próxima aula vai ocorrer no dia 20 de outubro, tá? Nessa terça-feira que vem, nesse mesmo horário, é chamada Um Doutor Atendimento. Então é para vocês reconhecerem um atendimento médico de qualidade e embasado pelos princípios da medicina baseada em evidências. No dia 27 de outubro, daqui a 15 dias, a nossa aula se chama Escolhendo Sabiamente. Então, nessa aula, eu vou falar para vocês os riscos para a saúde decorrente do excesso de exames na hora de diagnosticar uma doença. No dia 3 de novembro, né, a aula se chama Procurando Doença, né? E a gente vai falar um pouquinho dos perigos dos exames de check-up mal indicados, né, desde radiação excessiva até os frequentes erros de diagnóstico. E por último, encerrando o nosso curso, no dia 10 de novembro, Se Não Mata, Cura é o nome da aula. Opa. E eu vou ensinar nessa aula, isso aí foi Luna aprontando alguma coisa, mas ela já apagou. Se Não Mata, Cura é o nome da aula, e nessa aula eu vou ensinar como um tratamento inadequado ou um procedimento desnecessário podem colocar sua saúde em risco.
Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Realmente eu estava um pouquinho nervoso, porque é natural de mim, eu sempre fico um pouco tenso em apresentações, mas espero que vocês tenham gostado. É um prazer muito grande poder ter compartilhado isso com vocês.